Olá, que alegria ter a sua companhia aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional diário. Hoje a gente vai mergulhar num tema simplesmente fascinante, um material que recebemos do Teologia 24 Horas a partir de uma análise do pastor Francisco Miranda. Então, vamos lá. Sabe aquela pergunta que volta e meia aparece quando a gente lê sobre as festas bíblicas? Afinal, por que Deus se importa tanto com datas, com celebrações específicas? Às vezes, pode parecer só uma tradição, um costume antigo, não é mesmo? Bom, a gente vai ver que a história é bem mais profunda. A grande verdade é que, no calendário de Deus, nada, absolutamente nada, é por acaso ou apenas folclore. Cada data, cada festa, funcionava como uma espécie de aula pública para o povo de Israel. Eram, na verdade, profecias vividas na prática, sabe? Mostrando que a redenção não é um improviso, mas sim parte de um plano divino, traçado nos mínimos detalhes. E aqui tem um detalhe que muda tudo. A palavra hebraica para essas festas, que a gente encontra lá em Levítico 23, é moed. E moed não significa apenas festa. A tradução mais correta é tempo determinado ou, melhor ainda, encontro marcado. Pensa nisso. Deus literalmente marcou encontros com a humanidade para revelar o seu plano. E quem nos dá a chave para entender esses encontros é o apóstolo Paulo. Ele usa duas palavras gregas geniais. Skiá, que significa sombra, imagina a sombra de alguém se aproximando no fim do corredor. Ela anuncia que a pessoa está chegando. E soma, que é a substância, o corpo, a pessoa real que projeta aquela sombra. E olha só como este versículo de Colossenses amarra tudo perfeitamente. Ele diz que as festas são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ou seja, o ponto central é este. Cada uma daquelas festas era uma sombra, um trailer, um em breve, apontando diretamente para a pessoa e para a obra de Jesus Cristo. E isso nos leva então para as 7 festas do Senhor, que, como a gente está vendo, não são só um calendário religioso, mas sim um calendário profético que Deus nos entregou. Vamos descobrir como isso funciona na prática. Aqui, a gente tem uma visão geral dessas 7 festas, ou Moedim. E para facilitar o entendimento, elas são divididas em 2 grandes grupos. As festas da primavera, que já se cumpriram, e as festas do outono, que ainda apontam para o futuro. Vamos olhar cada uma delas de perto. Vamos começar pelas festas da primavera. Estas 4 primeiras festas, gente, foram cumpridas por Jesus na sua primeira vinda de uma forma, nossa, com uma precisão matemática é impressionante. A primeira, claro, é a Pessach, a Páscoa. A sombra era o Cordeiro, aquele cujo sangue protegia as casas da morte lá no Egito. E a realidade, a substância que projetava essa sombra, é a crucificação de Cristo, o nosso Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Logo na sequência, vinha a Matzot, a festa dos pães asmos, ou sem fermento. O fermento, na Bíblia, muitas vezes simboliza o pecado. E essa festa era a sombra que apontava para o corpo puro, sem pecado de Jesus, que foi colocado no túmulo, uma imagem perfeita da sua santidade. A terceira festa é a Abicurim, as primícias. Nesse dia, o primeiro feixe da colheita era oferecido a Deus. Era como uma garantia de que toda a colheita viria depois. E que sombra fantástica da ressurreição de Cristo. Ele é as primícias, o primeiro a ressuscitar, garantindo que nós também ressuscitaremos. E para fechar esse ciclo da primavera, temos a Shavuot, que a gente conhece como Pentecostes, 50 dias depois das primícias. Essa festa foi o dia exato, o moed perfeito, em que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, como a gente lê em Atos capítulo 2. Cumprimento impecável. Agora, vamos para as festas do outono. E aqui o coração até acelera um pouco, porque pensem comigo, se as primeiras 4 se cumpriram com essa precisão toda na primeira vinda de Cristo, o que a gente pode esperar das últimas 3? Elas são as profecias que mantêm a igreja de pé, atenta, olhando para sua segunda vinda. Então, o que nos espera? A quinta festa é Yom Teruah, a festa das trombetas, que aponta para o soar da última trombeta e para o arrebatamento da igreja. A sexta é Yom Kippur, o dia da expiação, que prefigura a redenção futura de toda a nação de Israel. E por fim, a sétima, Sukkot, a festa dos tabernáculos, que aponta para o reino milenar, quando o próprio Cristo vai morar, vai tabernacular aqui com a gente. E aí a gente se pergunta, tá, mas e agora? O que eu faço com tudo isso? A aplicação prática não é tentar adivinhar datas, mas sim ter a atitude que Jesus nos ensinou. Vigiar. Estar preparado, viver com esperança, com essa expectativa santa pelo retorno do nosso Senhor. Isso nos traz de volta para o nosso dia a dia.
Como a gente pode pegar essa ideia tão poderosa de um encontro marcado com Deus e aplicar na nossa vida hoje? O pessoal do Teologia 24 Horas nos deixa um desafio bem prático. Que tal separar 20 minutos hoje? 10 minutinhos para uma leitura focada da palavra, ali nos capítulos 33 a 35 de Números, e mais 10 minutos para uma oração objetiva, buscando alinhar o coração com o plano de Deus. E aqui está a grande virada de chave de tudo isso. A aplicação prática é começar a tratar nosso tempo com Deus, a oração, a leitura da Bíblia, como um verdadeiro moide, um encontro marcado, uma prioridade na agenda e não algo que a gente faz só se sobrar um tempinho no fim do dia. E fica aqui o convite para uma reflexão. Comente como este devocional diário falou com você, especialmente qual encontro com Deus você decidiu marcar e cumprir hoje. Qual vai ser o seu moed pessoal com o Criador? Se você quiser se aprofundar neste ou em outros temas teológicos, acesse gratuitamente o teologia24horas.com.br e aproveite as versões deste devocional em texto, áudio, vídeo e infográficos. Teologia 24 Horas, um jeito inteligente de ensinar e aprender. Que a paz de Cristo ilumine o seu dia. A gente se encontra na próxima.